Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto que é fundamental para os nossos dias. Qual o papel da ciência nas discussões que a gente tem sobre praticamente tudo? A gente vive isso todo dia, né? Um bombardeio de opiniões, de informações, de pontos de vista por todo lado. Mas, no meio de tanto ruído, o que realmente sustenta uma boa conversa? O que faz um debate avançar de verdade? É essa pergunta que vai guiar a gente. Então, vamos lá. Um debate produtivo, um debate que leva a algum lugar, não acontece por acaso, sabe? Ele precisa ser construído em cima de uma base, de uma fundação bem sólida. E essa fundação se apoia em 4 pilares que são essenciais. A gente vai passar por cada um deles. Primeiro, definir o assunto, depois, fazer um recorte, aí escolher bem as fontes e, por fim, estabelecer os parâmetros. Pensa nisso como se fosse a planta baixa para construir uma boa discussão. O primeiro pilar é o assunto. Parece óbvio, né? Mas é aqui que muito debate já começa errado. Todo mundo precisa concordar sobre o que exatamente a gente está conversando. Se não tivesse ponto de partida claro, informação sobre ele, não tem debate, vira só uma troca de achismos. O segundo pilar é o recorte. E aqui a coisa fica bem interessante. A maioria dos assuntos é gigantesca. Não dá para debater a economia, por exemplo. É muito vago. Agora, se a gente recorta para o impacto da taxa de juros no poder de compra nos últimos 6 meses, aí sim, aí a gente tem um debate possível. Agora as fontes. De onde vêm os dados que a gente está usando para argumentar? Esse ponto é crucial. A gente precisa saber se a informação é confiável, se ela vem de um lugar com autoridade no assunto. É o que separa uma discussão baseada em fatos de uma conversa baseada em boatos. E para fechar nossa fundação, os parâmetros, que basicamente são as regras do jogo. Qual é o objetivo dessa conversa? A gente quer encontrar uma solução que é só entender melhor os diferentes lados? Definir isso logo de cara evita que a discussão se perca e não chegue a lugar nenhum. Certo, com a base do debate bem estabelecida, a gente pode olhar para o que faz o conhecimento avançar. Porque no fim das contas, conhecimento não é uma coisa parada, não é uma foto, é um filme. E essa é uma ideia muito poderosa. O que a gente sabe hoje é uma versão melhorada do que a gente sabia ontem. E amanhã, provavelmente, a gente vai saber mais ainda. É um processo contínuo. Quanto mais a gente mergulha num assunto, mais coisas novas aparecem. Mas como é que a gente organiza todo esse aprendizado para ele não virar uma bagunça? É aí que entra o famoso método científico. E olha, ele não serve só para cientista de laboratório, não. Ele é um sistema, uma ferramenta incrível para a gente organizar o conhecimento e chegar cada vez mais perto de como a realidade funciona. Agora, é muito importante a gente falar de uma coisa. A ciência é essa ferramenta fantástica, mas ela não é infalível. Como qualquer coisa que o ser humano produz, ela também tem seus limites. E essa frase diz tudo. Talvez a maior força da ciência seja justamente essa, a honestidade de reconhecer as próprias falhas. É essa autocrítica que permite que ela esteja sempre se corrigindo e melhorando. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a ciência, que sabe que o conhecimento de hoje pode ser atualizado amanhã e tem um processo para isso. Do outro, a não-ciência, que muitas vezes trata o conhecimento como uma verdade absoluta que não pode ser questionada. Fica fácil ver qual dos dois tem mais chances de nos levar para mais perto da verdade, não é mesmo? Bom, e agora para a gente ir fechando o raciocínio, o que a gente tira de tudo isso é que a ciência é muito mais do que um monte de regras e fatos. É uma atitude. É um compromisso com a clareza. A grande virada de chave, talvez, seja essa. A gente tem que parar de pensar na ciência como algo que vem para acabar com o debate. É exatamente o contrário. Ela é a nossa principal aliada para garantir que uma discussão seja de alto nível, que ela realmente nos ensine alguma coisa. Então, se tiver uma ideia para guardar de toda essa conversa, é esta. A ciência não silencia a discussão, ela qualifica. Ela dá a base, a estrutura, o propósito. Lembra daquele mar de informações confusas do começo? Pois é, o método é o que organiza a bagunça. É o que traz clareza para o meio do caos. E por fim, fica esse recado, que é quase um convite. Aprender, entender o mundo, não é uma coisa passiva. Exige esforço, dedicação. Exige um compromisso de verdade com a busca por respostas melhores. Toda essa nossa conversa de hoje foi inspirada no material e na apresentação da professora Marília Munzlinger, a quem a gente agradece. E muito obrigado pela companhia.